Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 109 de língua portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje nós vamos conhecer os pronomes relativos. E os objetivos para a nossa aula são, então, conhecer quais são esses pronomes relativos, compreender a função deles lá na oração e usá-los corretamente de acordo com o que é que nós vamos estudar, tá? Peguem o caderno de vocês, pessoal, abram lá na matéria de português, né? Peguem lápis, caneta, borracha, para que vocês vão anotando durante a aula, combinado? Muito bem, vamos lá então. Então, o que é que são pronomes relativos, tá? Então, nós precisamos entender que um pronome ele vai ser chamado de relativo quando ele substitui um termo que já apareceu na oração anterior e nesse processo de substituição ele estabelece uma relação entre essas duas frases, tá? Então, ele vai substituir um termo que já apareceu, mas ele se refere, né, a esse termo unindo essas duas orações em uma só. Olhem só o exemplo que eu trouxe. Eu conheço aquele professor. O professor viajou. Então vejam que aqui eu estou repetindo o substantivo professor. Professor na primeira oração, professor na segunda oração. Nós já estudamos que os pronomes têm a função de justamente evitar essa repetição desnecessária, né? Eu vou usar o pronome para substituir por esse termo que está repetindo, de modo que o texto fique mais claro e mais coeso. Vai ser relativo quando no processo de troca ele se referir a esse pronome e fazer a união dessas orações, que foi o que a prof fez aqui, olhem só. Eu conheço aquele professor que viajou. Vejam que essa palavrinha, o que, ela se refere, ela substituiu a palavra professor, que estava aqui na segunda oração. E ao mesmo tempo, quando eu fiz essa troca, eu eliminei o e transformei as duas orações em uma só. Essa é a função do pronome relativo, mas não é só o que é o pronome relativo. Nós temos outros pronomes que também são relativos. Aqui, por exemplo, se eu não quisesse usar o que, eu podia usar a palavra o qual. Eu podia escrever assim, ó. Eu conheço aquele professor o qual viajou. Esse o qual também teria a função de pronome relativo, porque ele estaria substituindo a palavra professor, o substantivo professor, e ao mesmo tempo relacionando as orações entre si, né? Porque aqui eu tenho duas orações, ó. Eu conheço aquele professor e o professor viajou, né? Formei uma oração só com as duas informações na mesma frase, né? Eu conheço aquele professor que viajou. Eu conheço aquele professor o qual viajou, tá? Mais alguns exemplos de pronomes relativos diferentes. E aqui eu já trouxe a oração com o uso deles. Este é o pintor a cuja obra me refiro. Prof. deixou em destaque aqui a palavrinha a cuja, que está funcionando como pronome relativo. Vejam que a palavrinha cuja é relativa porque se refere a quê? A obra. Por que é cuja e não cujo? Porque a obra é uma palavra feminina. O pronome relativo tem aqueles que são variáveis, como cuja e cuja, o qual, a quai, os quais, eu já vou mostrar. E tem aqueles invariáveis, que foi o caso do que, ó. O que não varia, ele vai ser sempre igual. E tem aqueles que são variáveis, que vão mudar de gênero para o masculino e para o feminino, que vão mudar de número para o plural ou para o singular, sempre levando em consideração a que ou a quem ele se refere. A concordância tem que ser com esse, né, substantivo que ele está substituindo, que ele está se referindo, ok? Outro exemplo. Gostei muito do vestido que comprei.
E agora, vocês conseguem perceber a que esse pronome relativo que se refere? Ao vestido, né? Podia ser, gostei muito do vestido, o qual comprei, né? Porque é o vestido, então é o qual, ok? Não conheço o cantor de quem você falou. Vocês vejam que nesse caso, o pronome quem, ele está funcionando como pronome relativo, porque ele se refere a que? Ao cantor. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o pronome quem tem situações que ele vai ser pronome interrogativo, mas aí a função dele vai ser sinalizar uma pergunta. Quando eu digo assim, quem está prestando atenção? O quem não é mais pronome relativo, porque ele não se refere mais a um substantivo. Ele serve para sinalizar uma pergunta, beleza? Mais um exemplo. Sempre morei no país onde nasci. Vejam que esse onde é um pronome relativo, porque ele se refere ao lugar onde a pessoa nasceu. E aqui a prof colocou um atenção para nós nos atermos no seguinte fato. A palavra onde será pronome relativo apenas se for possível trocar esse onde, substituir esse onde por em que ou no qual e as suas flexões. Quando eu digo as suas flexões, é que o no qual pode ser na qual, pode ser nas quais ou nos quais, tá? E as flexões são as mudanças, tá? Então, se esse onde não puder ser trocado por em que ou no qual, ele não vai ser pronome relativo, ok? Pode funcionar como pronome interrogativo também. Onde você mora? Dá para trocar por no qual, por em que? Não dá, então não é pronome relativo. Perceberam? Então, olhem só os exemplos. Sempre morei no país onde nasci. Vamos trocar por no qual, por em que? Dá, olhem só. Sempre morei no país no qual nasci. Nunca morou em outro país, né? Sempre morei no país em que nasci. Então, tá com dúvida se o onde é pronome relativo ou não? Vai ser relativo quando puder trocar, né? Porém que, ou no qual, e as flexões desse no qual, ok? Vejam mais um exemplo. Esta é a cidade onde habito. Vamos trocar o onde por em que ou no qual. Dá? Dá, mas lembrem-se que agora o onde se refere a quem? À cidade. Por isso que a prof disse, pode trocar por em que ou no qual e suas flexões. Se a cidade é uma palavra feminina, não vou mais usar no qual, né? O que eu tenho que fazer? Trocar por na qual, porque é ela, né? Esta é a cidade na qual habito. Ou esta é a cidade em que habito. Então, se a mudança, a substituição pode acontecer, é sinal de que é pronome relativo, ok? Observem agora esses exemplos. Caso a troca não seja possível, a gente vai ter ou um advérbio ou um advérbio interrogativo. Lembra que eu falei para vocês? Ó? Onde está seu caderno novo? Dá para trocar por em que ou por no qual? Não dá? É. O garoto perguntou onde é que moravas. Dá para trocar por em que ou no qual? Não dá também. Sua chave está onde a deixaste. Novamente, eu não consigo fazer essa troca pelo em que ou as flexões do o qual. Por quê? Porque não é pronome relativo, tá bom? Então, façam sempre essa experiência, se der para trocar, é pronome relativo. Se não der, ou vai ser palavra interrogativa ou vai ser advérbio indicando lugar. Quando eu digo assim, onde está seu caderno novo? Está servindo para fazer pergunta, né? É um advérbio interrogativo. O garoto perguntou onde é que moravas? Advérbio interrogativo. Sua chave está onde a deixaste? Indica lugar. Perceberam? Não é mais relativo, é advérbio, ok? E quais são, então, os pronomes relativos, né? Então, aqui eu fiz um quadrinho para vocês dos pronomes relativos. Eu já dividi eles em variáveis e invariáveis e coloquei algumas dicas para vocês, né? Então, os variáveis.
o qual ou a qual, estou variando do masculino para o feminino, eu posso pluralizá-los, né? Os quais e as quais, por isso eles são variáveis. Cujo e cuja, também posso mudar do masculino para o feminino, posso pluralizá-los. Quanto e quanta, que eu também vou mudar o gênero ou vou pluralizá-los, né? Os pronomes relativos variáveis. Os invariáveis são aqueles que não mudam. O que é um pronome relativo invariável que não muda, mas ele vai ser pronome relativo apenas quando for possível trocá-lo ou se ele for equivalente, né, corresponder à flexão do o qual ou a qual ou os quais, né, mudando ali o gênero ou o número. O quem, se ele equivaler ao qual, novamente as suas flexões, e o onde, como a gente já explicou, né, acabamos de ver, quando ele equivaler a no qual ou a em que, ok? Esse quadrinho aqui, de repente, é importante vocês fazerem no caderno para vocês terem, tá? Vamos ver, então, alguns exemplos na prática dos pronomes relativos? Aqui a prof trouxe uma tirinha para vocês acharem o pronome relativo e a gente observar a quem ou a que ele se refere, tá? Então, nós temos o seguinte. Talvez vocês vão gostar da ideia, olha só. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. Então, nós temos um adulto aqui com uma menininha, uma criança, e o adulto pega a caneta e vai desenhar um relógio aqui no braço. Eu já brinquei disso, vocês já brincaram? Desenhar relógio no braço? Ah, eu fazia, era tão legal, né? Desenhar o relógio no braço quando a gente não tinha. Então, o adulto está desenhando o relógio no braço da menininha e diz, ó, este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. As horas não mudam nunca. Você vai ficar presa no tempo, né? Se você desenhou lá e pôs 1h, vai ser sempre 1h, o ponteiro não anda, né? Aí ela pensa, presa no tempo? Então coloca no horário do recreio. Vai ser sempre a hora do recreio, né? Não vai mudar nunca a hora. Recreio interminável, né? E aí, quem que não queria um relógio desse na escola, né? Só a hora do recreio, não tem mais aula. Preso no tempo na hora do recreio. Que delícia, né? Então, vocês vejam que aqui na primeira cena, na primeira tirinha, nós temos um pronome relativo, o que, ó. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. Vejam que esse que se refere ao relógio. E notem também que eu poderia trocar este pronome relativo por o qual, sem prejudicar, sem mudar o sentido da frase. Eu podia dizer assim, ó. Este relógio, o qual eu vou desenhar em seu braço, é especial, né? Então, prova para nós que o que é um pronome relativo, porque o que a prof explicou para vocês aqui no quadrinho? O que só vai ser pronome relativo quando eu puder trocá-lo por o qual e as suas flexões. Quando a prof escreveu aqui, se equivaler ao qual e as suas flexões, quer dizer que é a mesma coisa, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. O que é pronome relativo, porque eu posso trocá-lo pela flexão do o qual. Por que é o qual? Porque é o relógio, é uma palavra masculina, o relógio. Por isso que não é a qual. E por que é singular? Porque é um relógio só, né? Se fosse mais de um, seriam os quais, ok? Outro detalhe, gente, é que esse o aqui, ó, do o qual, pode ser do qual, né? Eu digo assim, este é o relógio do qual eu te falei. Por que é do qual? Porque eu falei dele, do relógio. Então, nem sempre vai ser um o aqui, pode ser do qual, em qual, né, da qual, em vez de a qual. Essas palavrinhas que vêm antes vão se modificar de acordo com o contexto aonde vai estar o pronome relativo. Sempre precisa utilizar o contexto, a frase onde está inserido o pronome para fazer a troca, tá? Aqui a prof deixou para vocês um poema muito interessante, no qual nós temos, ó, a prof já usou até o pronome certo, ó, um poema no qual, né? No qual nós temos o uso do pronome relativo onde, né?
E lembrem-se que o pronome relativo onde só vai ser relativo quando ele for igual no qual e as flexões ou em que, né? Senão ele não vai ser relativo. Então o poema se chama A Palavra é de Prata e o Silêncio é de Ouro. E a poetisa diz assim: o silêncio é uma caixa imensa onde cabem e ressoam todas as palavras. E há que pescá-las com cuidado. Existem as redondas e macias, palavras vagalumes que iluminam a boca de amor e doçura. E outras com espinhos. Essa é melhor deixar no fundo da caixa do mundo. Dentro do silêncio, as palavras iluminadas nadam como peixes dourados. Gostaram? E aí, o que vocês acham? Existem palavras redondas e macias? Quais palavras, na opinião de vocês, são macias, são redondas, são vagalumes que iluminam a vida das pessoas? E tem palavras espinhosas? Tem, né? Então, olhem só, importante de refletir e entender também o que a poetisa quis que a gente compreendesse, né, com essa utilização das palavras, de um modo diferente, né? Mas nós vamos nos ater com mais cuidado e mais atenção ao pronome relativo onde. Vamos ver se dá para trocar por no qual e as flexões ou em que. Vamos ver se é mesmo pronome relativo. Então vamos lá. O silêncio é uma caixa imensa em que cabem e ressoam todas as palavras. Deu para trocar. Ou o silêncio é uma caixa imensa na qual. Por que na qual? Porque esse onde se refere a quê? A caixa. A caixa é uma palavra feminina. A caixa. Então, na qual. Prova para nós que o onde está corretamente empregado e é um pronome relativo. Ok? Vamos revisar então? O que é um pronome relativo? É a palavra que vai substituir um termo que já apareceu na oração, vai estabelecer uma relação entre essas duas orações. E aqui eu deixo mais um exemplo. Não conhecemos o aluno saiu. Tenho duas orações. Não conhecemos o aluno que saiu. Ou não conhecemos o aluno o qual saiu. Quando eu digo assim que vai estabelecer a relação entre duas orações, gente, aqui, ó, por mais que eu não tenha nenhum ponto final, eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos, é o período composto. Nós temos o verbo conhecemos e o verbo saiu. Prova para nós que é um período composto por duas orações, né? Tem dois verbos, beleza? Finalizamos a aula com essa revisão. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, pessoal, vejam novamente e não esqueçam de fazer atividades sobre o assunto, tá bom? Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.